Agora a gente vai falar sobre os cuidados com a voz, né? Afinal de contas, ela é responsável pela nossa expressão, pela nossa voz enquanto sociedade, né, gente? Ela tá por trás dos diálogos, das canções, dos manifestos. Só que muitas vezes a gente não dá a devida atenção aos cuidados que deve ter com ela. Roda o VT e a gente vai falar sobre esse assunto aqui no estúdio. Que espetáculo do Murray, um lobby fantástico. Esse lobby nem Brasília. A voz é um precioso instrumento de comunicação humana. Cada voz é única, assim como nossas impressões digitais. Através dela expressamos nossa personalidade, idade e até nosso estado emocional. Para alguns, ela representa muito mais do que isso. Professores, atores, repórteres e cantores têm na voz uma indispensável ferramenta de trabalho. Recentemente vimos o caso da apresentadora e eterna rainha dos baixinhos, Xuxa Meneghel, que apresentou problemas de rouquidão causados por fenda nas cordas vocais. Xuxa não foi a única famosa que apresentou o problema. Zezé de Camargo, Abel e Silvio Santos são alguns dos muitos que passaram por esta situação. Mas cuidar da saúde vocal é fundamental para todos e não apenas para aqueles que trabalham com ela. E é sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Abençoadas as pessoas que sabem usar a voz dessa forma, é uma arma poderosíssima, né? Olha, vamos conversar sobre esse assunto hoje com a Mirella Guilhem, que é fonoaudióloga e terapeuta. Bem-vinda, tudo bom? Jani, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo Prazer ótimo. Prazer novo. é todo nosso, com toda certeza. Até porque a gente estava aqui conversando enquanto o VT estava no ar, que em algumas fases da nossa vida, a gente usa demais a voz. A gente abusa mesmo. A gente compete em lugares extremamente ruidosos. Quando sai de casa, vai pra balada, tem som alto, é show, é isso, é aquilo. E não dá a devida importância para o que a gente tem que fazer antes e depois de uma situação como essa. Exatamente. E muitas vezes, uma situação, um abuso feito numa determinada época da vida, num período longo da vida, acaba trazendo uma consequência muito grave para o futuro e às vezes determinando o futuro da voz dessa pessoa. É verdade. E aí impedindo, inclusive, que ela trabalhe, dependendo do que ela gostar de fazer, da aptidão que ela tenha, né? Isso. Então essa conscientização, ela tem que acontecer desde cedo, da importância do uso da voz? Deveria acontecer, Regiane, mas a gente só dá atenção quando tem algum problema. Quando fica rouco, quando perde a voz. Porque a voz é importante para o trabalho, é importante para a vida pessoal. Mas só quando a gente perde ou fica rouco, tem algum prejuízo na voz, a gente dá a devida importância. Porque a voz também faz parte da personalidade da gente, de como a gente se expressa pelo mundo, né? Exatamente. Eu já percebi uma diferença aqui. A pergunta foi super alta, você com todo o seu conhecimento, a resposta já veio num outro tom. Até para isso, para o nosso dia a dia, a gente tem que se preparar, né? Uma pessoa que tem uma projeção de voz muito mais, ou mais aguda, ou mais forte, mais potente, tem que ter um cuidado redobrado, né? Tem que cuidar, porque eu costumo falar, Regiane, que voz saudável é igual a voz confortável. Então, se a gente utilizar a voz na nossa região de conforto, a gente está usando de maneira saudável. Então, por exemplo, você falou, às vezes tem fases da vida em que a gente abusa, vai para balada, compete com ruído, bebe, e aí tem um prejuízo na voz, né? Então, assim, sempre, isso eu costumo falar que é uma fórmula. Se você estiver usando a voz fora da região de conforto, se tiver algum incômodo antes, durante ou após o uso da voz, significa que você está usando mal. Então tem que se atentar a isso mesmo e procurar ajuda, né? Tem gente que fica rouco e acha que a voz fica bonita, fica sexy. Isso é muito ruim, tá? Muito perigoso, Muito né? perigoso, porque a rouquidão é um dos primeiros sintomas de câncer de laringe. Então, não é que a pessoa fica rouca e está com câncer de laringe, claro que não, mas é um dos primeiros sintomas. Então, não pode brincar mesmo, né? Eu costumo dizer também que alguns sinais, como rouquidão, dor, cansaço, ardência, são como a febre da voz, sinalizam para algo que não está funcionando bem. Então, tem que se atentar mesmo. Um dos sintomas é quando a gente sente aquele cansaço, parece que o pescoço tá meio estrangulado, assim, parece que o ar não entra, tá pesado. Exatamente, esse é um dos sintoma sintomas. de cansaço, de que você falou demais. Exatamente. Zíper. Tem alguns profissionais da voz, por exemplo, professor
professor de primário que usa muito a voz com aquela criançada tem que competir gritando. com a galerinha toda. Profissionais de centrais de relacionamento que usam a voz numa demanda muito alta, sentem isso, né? Sentem esse peso, no final do dia não querem mais falar, sentem esse cansaço. E isso é um dos sinais. E é interessante que você usou o termo profissionais da voz e muita gente erroneamente acredita que profissional da voz é locutor de rádio, quem está na televisão, cantores, atores que estão no palco falando alto. Não, todas as pessoas que utilizam a voz no seu dia a dia, no seu trabalho, a gente pode dizer que são profissionais da voz também, que dependem da voz para trabalhar, né? A gente acha que é só artista, Sim. mas não. Advogados, gerentes, todo mundo precisa da voz para se relacionar. Loja, quem está atrás do balcão, atendendo pessoas, trabalhando com o público, né? Exatamente, e todos devem cuidar. Tá. Mas... Falando nos cuidados, você trouxe aqui situações do dia a dia que a gente pode com facilidade cuidar da voz, né? Sim. Vamos falar primeiro dos abusos, do que a gente não deve fazer. A turma do mal tá bem aqui do meu lado, ó. É isso aí. Eu tenho uma turminha do mal aqui, né, pra voz. Exatamente. Conta pra gente, Vamos Mirella. lá. Vamos começar pelas bebidas alcoólicas. Tá representada nessa tacinha. Exatamente. Né? As bebidas alcoólicas, elas são hábitos nocivos mesmo para a voz, porque normalmente a bebida alcoólica, ela desidrata. Então, a pessoa que bebe também, né? E anestesia também. Então, a pessoa que bebe, ela faz muito mais força para falar e aí depois ela sofre o efeito disso, né? Então ela acha que tá indo bem porque anestesiou, mas na verdade depois que passa o efeito, aí sim ela sente esse prejuízo. Vem, né? Tem cantor, isso é bem comum, né? Que toma conhaque para, entre aspas, aquecer a voz. Mas na verdade causa esse efeito anestésico, assim como balas e pastilhas refrescantes, que também causam esse efeito anestésico e aí prejudica a voz. Isso a longo prazo é péssimo, né? Um cantor que tem o hábito de anestesiar a voz com álcool antes de um show, porque ele vai usar, ele vai abusar, ele vai passar do limite porque não vai sentir o cansaço. Exato. Mas depois a conta chega. E depois chega. Então tem gente que faz isso frequentemente e aí pode ter um prejuízo a longo prazo. Pode ficar rouco, tudo tem tratamento, tá? Mas para não chegar nisso é importante já prevenir. Tá, né? Certo. Tá? Você falou das pastilhas, né? Isso. Não só essas pastilhas, mas muitas vezes as pastilhas para dor de garganta, elas também têm um efeito anestésico que podem trazer um prejuízo nesse caso, né? O ideal é que a pessoa use a pastilha se for receitada pelo médico. Aliás, o médico que trata da voz é o médico otorrinolaringologista. E o fonoaudiólogo faz a avaliação e o tratamento funcional. Tá. Então, se for receitado pelo médico, ok. Mas tem gente que fica com uma dorzinha de garganta, né? E aí já chupa uma pastilha. Tem isso no carro, né? Exatamente. Usando a bolsa, né? E melhora na hora, mas depois Esse ruim. cara aqui a gente não precisa nem dizer, né? Sim. E é mal pra tudo, gente. É ruim pra tudo e nada bom. Nada. Zero. Ele, inclusive... Pra voz é terrível. Muito ruim. Altera a qualidade da voz e altera a estrutura da prega vocal. Tem uma lesão comum em quem faz uso do cigarro durante muito tempo, que é o edema de Heinck, que causa um inchaço nas pregas vocais, principalmente em mulheres. É fácil identificar a voz de fumante, não é? Sim, o que a gente chama de voz de fumante é muito característico, né? Exatamente, porque o cigarro realmente altera toda a estrutura da prega vocal. É muito perigoso para o corpo. Fora que também pode trazer um câncer de laringe. Exatamente. Né? E é muito ruim, é muito difícil reverter a voz. Dano do cigarro. Exatamente. Então, e como a gente conversou no início, a voz gera uma imagem. Então, se a voz fica alterada, a gente não consegue passar a imagem que a gente necessita. Exatamente. Se a estrutura estiver prejudicada. Tá certo. O que esse papel higiênico tá fazendo aqui, menina? Eu tô intrigada. Pois Na verdade, ele é meu amigo, das pessoas que têm alergia, exato, né? Tá rende mais, é mais barato. Exatamente. Normalmente, o pessoal que tem rinite alérgica faz uso de rolos e rolos de papel higiênico. Que vida, né? Mas o que acontece? O papel higiênico, ele solta um pozinho. A gente tira da embalagem... Mas de boa qualidade, né? Sim, solta mesmo um pozinho. Isso é muito ruim para quem tem principalmente rinite. Então, porque esses pozinhos, eles se conectam com os receptores do nariz e provocam mais alergia. Então, o ideal é que a pessoa limpe o nariz, e é importante limpar o nariz com um lencinho de papel. Então, essa é a melhor opção. Exatamente. Ele não tem
esse pozinho, esses pelinhos voando. Exatamente. E o cafezinho, hein? Não é legal também, não? O café, eu sei que muita gente não vai gostar, mas o café, ele é prejudicial para a voz, porque ele também desidrata e ele pode provocar o refluxo gastroesofágico, que é aquele suco gástrico que reflui. Destrói a voz também. É um suco muito ácido e como ele reflui, ele pode atingir a região das pregas vocais. Então a gente pode colocar o café junto com todos os alimentos que a pessoa sabidamente tem azia depois. Sim, exatamente. Deu azia, pode. Evita, porque vai prejudicar a voz. Vai. Tem gente que tem lesão nas pregas vocais, como nódulo, por exemplo, pólipo, por conta do refluxo. E aí, às vezes, a pessoa acha que fez algum hábito errado em relação ao uso da voz, mas na verdade... Comida. Exatamente. Então, é importante se atentar. Bom, falamos das coisas ruins. Tem esse aqui também, né? O enxaguatório, o antisséptico bucal também é ruim? Às vezes eles têm álcool e aí causa o mesmo efeito anestésico da pastilha. Então escolher o sem álcool é o melhor dos mundos, né? Isso, é o melhor. Antes da gente falar do que a gente pode fazer para deixar a voz legal, para cuidar dela no dia a dia, vamos mostrar uma imagem? Vamos. Porque, gente, eu fico fascinada com essas imagens do nosso aparelho fonador, né? Como diz, eu acho lindo. E é tão bacana a gente entender como é que a voz é formada, como é que a voz é projetada, como é que funciona o nosso sistema, porque conhecendo a gente respeita, a gente cuida mais, né? A gente só cuida do que a gente conhece. Exatamente. Então, e aí você trouxe uma imagem que mostra como é a nossa prega vocal, sim, né? Exato. Vamos rodar pra gente conhecer? Põe na tela pra gente. Ah lá. Isso. Acho que vai ficar... Isso, entrou agora ótimo. Pra gente também. Eu costumo dizer que a voz é essencialmente ar. Se não tem ar, não tem voz. Então, o ar é a gasolina da voz. Esse ar, quando a gente pode inspirar pelo nariz ou pela boca, esse ar passa ali pela laringe, que é esse tubinho aqui que a gente pode pegar do pescoço, chega até os pulmões. Embaixo dos pulmões tem uma espécie de bandeja muscular que a gente chama de diafragma. E aí, quando a gente vai falar, o cérebro manda um comando para o diafragma e o diafragma devolve com uma certa pressão esse ar, como está mostrando na ilustração. E aí, esse ar chega na região das pregas vocais, que são dois músculos, e aí eles vibram, como está aqui ao lado esquerdo. Então, as pregas vocais vibram e formam o som. Esse som ele vai ser amplificado pelas nossas fontes de ressonância, que são nariz, boca e garganta. E isso que amplifica o som. E depois os nossos órgãos fonoarticulatórios, que são lábio superior, lábio inferior, língua, eles se modulam para formar as palavras. Legal. Então é assim que a gente forma a voz. Bacana. Né? Então, a gente tem uma imagem da prega vocal fechando? Sim, uma imagem real? Vamos dar uma olhada? Que é Não tão bacana, porque ao mesmo real, tempo que a gente vê como é que ela se fecha, a gente não consegue ver, porque a velocidade do movimento é tão grande. Exatamente. Parece que ela está só fechando e abrindo. Exatamente. Mas, na verdade, ela está fazendo um movimento... ondulatório. Então, é sensacional. É um exame que chama laringoestroboscopia, coloca uma luz estroboscópica e dá pra gente ver melhor a movimentação. Porque as pregas vocais, elas vibram em média, no homem, 100 vezes por segundo. 100 vezes por segundo. Olha a velocidade disso, gente. Mulher, é fascinante demais. Na mulher, vibra em média 200 vezes por segundo. É isso que modifica o tom. Exatamente. Normalmente, as pregas vocais das mulheres são mais fininhas e por isso vibram mais vezes. E do homem é mais gordinha, normalmente. E aqui a gente consegue ver nódulos e pólipos também, né? Isso, exatamente. Que seriam os probleminhas que acontecem. Esse Vzinho que são as pregas vocais, tá? O nódulo é como se fosse o calo do pé, do dedo, e ele é decorrente de um mau uso vocal durante muito tempo. Normalmente, os nódulos são reabsorvidos pelo organismo quando se faz exercício fonoaudiológico, né? Os pólipos, que estão aqui embaixo, ele é uma lesão unilateral, acontece em uma prega vocal, e é decorrente de um abuso vocal intenso. Então, a pessoa abusou da voz, um dia pode formar o pólipo. E todas essas lesões, que são as mais comuns, elas alteram muito a qualidade da voz. O pólipo a gente só consegue tirar cirurgicamente? Cirurgicamente. Só? O nódulo já não? O nódulo é reabsorvido. Hoje em dia não se faz mais. Exercício dá pra tirar. Vamos falar rapidamente então, das coisas bacanas pra gente fazer. Bom, a água é um grande aliado de quem quer manter a saúde vocal, né? As pregas vocais, para vibrarem de maneira saudável, elas precisam estar hidratadas. Então, o que hidrata muito a voz? Água
ou água de coco. Água de coco também ajuda a hidratar bem a voz. Outras coisas limpa muito a voz também, a maçã, tem gente que tem muito pigarro, Regiane, então a maçã, ela tem... quem toma muito leite. Sim, leite, derivados de leite em geral, engrossam uma secreção que fica entre as pregas vocais. E essa secreção que pode dar o pigarro. Na verdade, não é a secreção que faz mal para a voz, mas o ato de pigarrear... Pigarrear é terrível, né? E tem gente que tem o hábito de pigarrear. Para começar a falar, já começa a fazer o pigarro. É um abuso de voz o pigarro. Então, a maçã é uma aliada. Tá. Ela tem uma propriedade adstringente que limpa a região do trato vocal. Então, ajuda a fluidificar essa secreção. Então é muito bom. Bolsa térmica, massageador, para que a gente precisa disso? Normalmente, quando as pessoas falam durante muito tempo, toda essa região superior de laringe, cervical, fica tensa. Então, massagear a região cervical pode ser massageando manualmente ou com esses aparelhinhos elétricos ou manuais. Isso ajuda com a própria muito. Mão. Com a Aqui, própria na mão, região da assim, traqueia. lateralizando assim? ou abaixando, ajuda muito a relaxar essa região da laringe, também massageando essa região cervical, ajuda muito, tá? Porque quando a gente fala muito tempo, a laringe sobe e tensiona, e isso pode ser um prejuízo. Isso também pode gerar aquele cansaço, aquele peso que a gente falou no começo, tá? Então, massageador, a bolsinha de água térmica, eu costumo indicar para fazer numa temperatura morna, porque a temperatura morna, ela relaxa a musculatura. Então, pode fazer uma compressa na região do pescoço à noite, quando chega em casa, durante 5 minutos. Isso ajuda muito a relaxar. Assim como... Tô vendo, eu ia perguntar sobre o eucalipto, fiquei intrigada sobre onde ele entra. Uma das coisas que também ajuda a hidratar a região do trato vocal é a inalação. Então, a gente tem aqui um inalador portátil. Por isso eu trouxe o soro também. Isso, pode fazer essa inalação com soro fisiológico, inspirar pelo nariz ou pela boca, ajuda muito a hidratar. Aqui na região da laringe, onde estão as pregas vocais, só passa ar. Então, esse vapor de soro passa diretamente pelas pregas vocais. Então, ajuda a hidratar de uma maneira mais eficaz. Durante o inverno, por exemplo, pode ser um grande aliado, né? Muito importante. Esse inalador é super legal, porque tem gente que trabalha com ar-condicionado e o ar-condicionado retira a umidade do ar. Então, fazer essa inalação é super saudável para a voz. Inverno, o tempo fica seco. Seco, né? Um grande aliado. E o sal, tá fazendo o que aqui? O sal. Aí, antes de falar do sal, o eucalipto, a gente pode também fazer uma inalação esquentando, fervendo a panela com água e colocar 3 gotinhas de óleo essencial de eucalipto. Fazer aquela de toalha, isso, a inalação da exatamente. bacia. Isso, e inalar ajuda muito a liberar as vias aéreas, o óleo essencial de eucalipto, tá? Gostoso, mas tem que ser um óleo essencial, né? Não é o óleo essencial. Aroma por aí, não. Não, óleo essencial, isso. Tá bom. Aí, e o sal? O sal serve para fazer gargarejo com água morna e uma pitadinha de sal. Legal. Então, como eu falei, a temperatura morna, ela ajuda a relaxar a musculatura. E o sal ajuda a desinchar. Então, fazer o gargarejo com água morna e sal é muito importante. Não colocar vinagre. Tem gente que faz outras receitas aí com gargarejo, isso é prejudicial. Limão, que a gente coloca, né? O Luciano, só pra gente finalizar, ele tá dizendo que ama café. Então, a vida dele fica difícil quando ouve esse tipo de coisa. Ele quer saber se pode fazer o contraponto tomando muita água, compensando o efeito Ajuda muito, tá? Mas é muito importante a gente se conhecer. Por exemplo, tem gente que toma café e depois hidrata muito com água e não sente nenhum prejuízo. Quem sente prejuízo é importante sim evitar ou pelo menos não tomar o café em jejum, que aí é pior ainda, tá? Bom. Vamos agradecer então a Mirela Guilhem, que esteve com a gente, ela que é fonoaudióloga e terapeuta também, dando essas importantes, né, ideias do que fazer no dia a dia para manter a saúde vocal, tá bom? Vou deixar o Instagram para você seguir, tirar algumas dúvidas que de repente surgirem, tá? @Mirela Guilhem, Mirela com 2 L's, Guilhem você vai escrever com LH e N no final, tá bom? Obrigada, Melinda. Obrigada, até a próxima, Até a próxima. Adorei, foi muito bom o bate-papo. Até. Okay, tchau.